Mas aí eu não tenho condição de comprar nenhum terreno aqui em Santa Catarina, né? Imagina uma casa. Mas em nome de Jesus, um dia eu compro. Compro sim, né? Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Pessoal, acabei de fazer um vídeo falando sobre um seguidor meu pedindo uma ajuda para comprar uma casa lá em Balneário Camboriú, no valor de 150 mil reais, né? Ele deixou aí no comentário dos meus vídeos, e assim, eu deixei para o meu seguidor responder, porque assim, tem alguns comentários que eu não dou conta de responder sozinho. É que nem eu falei lá no vídeo, né? 150 mil reais para mim é muito dinheiro, tá? E quem dera eu ter 150 mil reais.